Agora falar sobre as assíntotas não verticais. Ora, eu já estive aqui a preparar uns exemplos sobre as assíntotas não verticais. E, portanto, vamos ver graficamente primeiro. hum, Vamos ver graficamente primeiro aqui as assíntotas verticais. Hum, o que é que nós temos aqui? Duas representações gráficas de duas funções, uma função f, aqui outra função f. As retas y igual a x menos 1 e y igual a menos 1, e aqui a reta y igual a x mais 1. Portanto, a reta de equação y igual a x menos 1 é uma assíntota, neste caso oblíqua, ao gráfico de f. A reta de equação y igual a menos 1 é uma assíntota horizontal ao gráfico de f. A reta y igual a x mais 1 é uma assíntota oblíqua ao gráfico de f. Vamos ver, para responder a estas questões, a definição de assíntota. O que é que diz a definição? A reta de equação y igual a mx mais b, m e b são números reais, é uma assíntota não vertical ao gráfico de f se o limite, quando o x tende para mais infinito, de f de x menos mx mais b for igual a zero, ou o limite, quando o x tende para menos infinito, de f de x menos mx mais b for igual a zero. Ou seja, o que é que se está aqui a dizer com isto? Está-se a dizer, no fundo, que à medida que x tende para mais infinito, portanto, neste exemplo, à medida que x tende para mais infinito, a diferença que existe entre a função f e a reta vai diminuindo cada vez mais. Portanto, está a tender para zero. Ora, de facto, a diferença que existe, não é, aqui entre a função f e a reta, à medida que x tende para mais infinito, essa diferença é cada vez menor, porque há uma aproximação do gráfico da função para junto da reta. Por isso, a reta y igual a x menos 1 é uma assíntota oblíqua do gráfico de f quando o x tende para mais infinito. Quando o x tende para menos infinito, há também uma aproximação do gráfico de f para junto da reta, neste caso horizontal, y igual a menos 1. A diferença entre as duas é cada vez mais pequenina e, portanto, esta reta é uma assíntota horizontal. Neste caso, a reta y igual a x mais 1 não é uma assíntota oblíqua ao gráfico de f. Apesar de haver uma aproximação do gráfico de f para junto desta reta, essa aproximação acontece aqui, na vizinhança de x igual a zero. O que não é isso que tem que acontecer. Tem que haver uma aproximação do gráfico de f para junto da reta, mas à medida que x tende para mais infinito ou que tende para menos infinito. E, portanto, à medida que x tende para mais infinito, o que nós podemos reparar é um afastamento entre a função e a reta. Portanto, a diferença entre elas é cada vez maior. O mesmo acontece quando x tende para menos infinito. Há aqui um afastamento e, portanto, esta reta não é assíntota. Ora, da definição de assíntota, surgem aqui duas fórmulas para calcular o m e o b, isto é, o declive da assíntota, isto é, da reta da qual o gráfico da função se aproxima muito, à medida, neste caso, que x tende para mais infinito, e o m é o limite de f de x sobre x quando x tende para mais infinito. O b é o limite, quando x tende para mais infinito, de f de x menos mx. Ok? Portanto, temos aqui então as duas fórmulas que nos permitirão determinar a equação da assíntota ao gráfico de f quando o x tende para mais infinito, a assíntota não vertical. Existe exatamente o mesmo, as mesmas fórmulas, quando x tende para menos infinito. Okay? O declive aí será o limite do f de x sobre x, mas agora quando x tende para menos infinito, e a ordenada na origem é o limite do f de x menos mx quando x tende para menos infinito. Bom, vamos só aqui terminar. Ok. Algumas notas que eu gostaria de deixar aqui sobre as assíntotas não verticais. Vamos por aqui umas notas sobre as assíntotas não verticais.
Nota número 1. Nas assíntotas verticais, o domínio é fundamental para o estudo. Nas assíntotas não verticais, o domínio também é importante. Portanto, vamos pôr aqui. Atenção ao domínio da função. Ok? Porquê é que é importante o domínio? Se uma função tem domínio R+, portanto, imaginem aqui, por exemplo, nesta situação, a função ter domínio R+, isto é, o gráfico só existiria para x maior que 0, portanto, daqui para a frente, é evidente que o gráfico da função só poderá ter assíntota não vertical, isto é, só poderá aproximar-se de uma reta horizontal ou oblíqua apenas quando o x tende para mais infinito. Quando o x tende para menos infinito seria impossível porque não haveria função. Portanto, o domínio é importante nesse aspecto. Permite-me perceber para que lado, para mais infinito ou menos infinito, o gráfico poderá ter assíntota. Se o domínio tiver, por exemplo, domínio R, a função, aí poderá haver assíntota quando o x tende para mais e para menos infinito. Se o domínio, por exemplo, for limitado, isto é, imaginem de menos 5 a 5, aí automaticamente não poderá haver assíntota não vertical. Porque se o domínio é de menos 5 a 5, não haverá uma aproximação do gráfico da função f para junto de uma reta quando o x tende para mais infinito, porque isso é impossível. Ou quando o x tende para menos infinito. Ou seja, o domínio é importante, tá bom? Mas, aconteceu aqui um pequeno problema, está, já retomamos. Segunda nota. Se o limite de f de x sobre x, quando x tende para mais ou para menos infinito, isto é, depende se eu estou a fazer a procura da assíntota, quando o x tende para mais infinito ou para menos infinito. Se este limite não existe, ou melhor, se calhar vou escrever isto de uma forma diferente. Se este limite não é um número real, ou se o limite, quando x tende para mais ou para menos infinito, do f de x menos mx, portanto, este limite vai representar o declive da assíntota e esta ordenada na origem. Se este limite também não é um número real, então o gráfico de f não tem assíntota não vertical. Portanto, para haver assíntota não vertical, por exemplo, quando o x tende para mais infinito, é necessário que o m e o b sejam dois números reais. O mesmo acontece quando o x tende para menos infinito. O m e o b têm que ser números reais. Se um deles não é um número real, isto é, se o limite não existir ou for infinito, mais ou menos infinito, então não temos assíntota não vertical. Okay? Terceiro aspecto. Eu vou distinguir se a assíntota é horizontal ou oblíqua, dependendo do valor obtido do m. Claro que se o m for igual a 0, não é? Então eu tenho uma assíntota. Portanto, então temos uma assíntota horizontal e nesse caso o b, portanto já agora a reta ficará da forma y igual a b, onde o b é igual ao limite do f de x quando o x tende para mais ou para menos infinito, não é? O m é 0, nesse caso. Portanto, em alguns exercícios pedem-me especificamente para estudar as assíntotas horizontais. Se o pedirem, não têm que determinar o valor do m, ok? Porque automaticamente o m é 0. Só têm mesmo que determinar o valor de b. Fazer o limite de f de x quando o x tende para mais infinito e, se assim o domínio permitir, claro, e também o limite de f de x quando o x tende para menos infinito, se assim o domínio permitir. Pronto, vamos ver então um exemplo sobre as assíntotas não verticais. Vamos pôr aqui então um exemplo. Vamos considerar então a função f de x igual a x mais ln de x sobre x. Ok?
Temos então aqui a função f. O domínio desta função f é R+, não é? Até porque x tem que ser maior que 0 e tem que ser diferente de 0. Automaticamente, o domínio desta função é composto pelos números reais que são positivos, maiores que 0. Portanto, o grafo desta função f poderá ter assíntota não vertical apenas quando o x tende para mais infinito. Portanto, o gráfico de f poderá ter assíntota não vertical quando x tende para mais infinito. Vamos então calcular o valor do m. Eu não sei se a assíntota de antemão é horizontal ou oblíqua, então vou calcular o m e o b. Se o m der 0 já sei que vai ser horizontal, se o m não der 0 vai ser oblíqua, não é? Portanto, o m será o limite, quando x tende para mais infinito, de f de x sobre x, que é igual então ao limite, quando x tende para mais infinito, de x mais ln x sobre x, tudo sobre x, ok? Vai ficar então o limite, quando x tende para mais infinito, de x mais ln x, tudo sobre x ao quadrado, não é? Aplicando aqui a regra do pneu. Ora, neste limite, substituindo o que é que vamos ter? Mais infinito, mais o ln de mais infinito. O ln de mais infinito é mais infinito. Mais infinito com mais infinito dá mais infinito. Sobre mais infinito. Então, temos aqui indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Como temos aqui uma função logaritmo, vamos aplicar limite notável. Neste caso, tendo em conta o tipo de indeterminação, o limite notável que nós vamos aplicar é, sem dúvida nenhuma, vou pôr aqui neste cantinho, é o limite do ln de x sobre x, quando x tende para mais infinito, que é 0. Portanto, é este limite notável que vamos aplicar. Ora, este limite notável, de facto, comparando aqui o x, de facto está a tender para o sítio certo, está a tender para mais infinito. O numerador da fração é que não está bem, tem termos a mais. Vamos ter que abrir ali a fração, ficar limite, quando o x tende para mais infinito, de x sobre x quadrado, mais o limite, quando o x tende para mais infinito, do ln x sobre x quadrado. Aqui podemos cortar este x com este, e então ficamos com o limite, quando o x tende para mais infinito, de 1 sobre x mais, aqui, o numerador já está igual ao numerador do limite notável, o denominador é que não, mas x quadrado, como é x vezes x, podemos decompor a fração na seguinte forma. Portanto, vamos ficar aqui com ln de x sobre x vezes 1 sobre x. Ok? Portanto, vou pôr aqui vezes o limite, quando o x tende para mais infinito, de 1 sobre x. Tá? Multiplicando ln de x sobre x por 1 sobre x, reparem que dá ln de x sobre x quadrado. Bom, vamos ficar então aqui com 1 sobre mais infinito, mais 0, que é o valor do limite notável, vezes 1 sobre mais infinito. Portanto, é 0 mais 0 vezes 0, que dá 0. Ou seja, o declive é 0. Se o b, se ordenado na origem, der um número real, então automaticamente já sei que tenho uma assíntota horizontal. Okay? Vamos então determinar o valor do b. O b é igual então ao limite de f de x quando x tende para mais infinito. O mx não vale a pena pôr porque o m é 0. Okay? Ficamos então com o limite de x mais ln x sobre x, quando x tende para mais infinito. Substituindo, vamos ter aqui outra indeterminação, infinito sobre infinito. Mais uma vez, temos logaritmos associados à indeterminação, vai ser para aplicar este mesmo limite notável. Neste caso, temos que praticamente executar a mesma estratégia que executamos anteriormente, sendo que neste caso vai ser ainda mais fácil, porque ao fazer aqui a decomposição da fração, ficamos logo com o limite notável.
Ora, x sobre x corta e, portanto, este limite dá 1, mais 0, que é o valor do limite notável. Portanto, 1. Então, o m é 0, o b é 1. Concluímos assim a reta de equação y igual a 1 é a assíntota horizontal ao gráfico de f quando x tende para mais infinito. Se porventura o domínio assim permitisse, imaginem que o domínio era R desta função, teríamos que determinar o m e o b quando o x tende para menos infinito para ver se temos aí uma assíntota não vertical quando o x tende para menos infinito. Ok? Sendo assim, está então concluído aqui o estudo das assíntotas não verticais.